Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa terceira aula. Até aqui avançamos sobre a evolução do conceito da educação ambiental e tratamos sobre os principais eventos e conferências mundiais que contribuíram para isso. Na aula passada, vocês puderam compreender um pouco melhor sobre o conceito de educação ambiental e como ela se insere na educação formal, informal e a educação não formal. E também alguns aspectos importantes na consolidação da educação ambiental como elemento importante para a busca da sustentabilidade. E para o melhor andamento da nossa aula, eu peço que vocês deixem papel e caneta à mão para anotar as suas dúvidas e assim depois vocês podem postá-las nos nossos fóruns de discussão. Nessa unidade, vocês conhecerão a evolução dos problemas ambientais, o que é imprescindível, para a compreensão da educação ambiental, e o embasamento teórico aplicado para a compreensão da Política Nacional de Educação Ambiental, que é a nossa lei brasileira, tá? Começaremos com a definição dos principais problemas ambientais e, em seguida, conheceremos os princípios da educação ambiental que fundamentam a Política Nacional de Educação Ambiental através da Lei 9.795 de 1999. Assim, esperamos que ao final desta unidade vocês sejam capazes de: primeiro, identificar quais são os principais problemas ambientais e as suas causas. E segundo, conhecer os princípios que norteiam a Política Nacional de Educação Ambiental conforme a nossa legislação. Ao fazermos uma análise histórica do processo de desenvolvimento social e da problemática ambiental, e ao analisarmos também o desenrolar do processo de urbanização e de industrialização, nós veremos que, ao início aí, de vários problemas que nós destacamos aqui no slide para vocês, que é o início da extinção das espécies de animais e plantas, das espécies vivas, a exaustão dos recursos naturais, a poluição urbana, a transformação do ambiente, a explosão demográfica, a consolidação aí de um movimento industrial consumista, ou seja, o crescimento demasiado aí das populações urbanas, o desenvolvimento tecnológico e um padrão de consumo urbano aí, que é feito através da pressão sobre os ecossistemas, do desmatamento, entre outros problemas que nós vamos tratar aqui hoje. Então, a globalização da dimensão ecológica, ela pode ser caracterizada por duas faces. Vamos ver aqui. A primeira delas é a origem dos problemas ambientais, que são caracterizados principalmente pela poluição. Existem diversos tipos de poluição e nós vamos tratar alguns deles aqui hoje. E o segundo são os processos políticos e culturais caracterizados pelas organizações, pelas leis, os tratados e as convenções que são assinados pelas nações nesses eventos mundiais, como nós vimos nas aulas anteriores. No decorrer da história da educação ambiental, caminhando aí até os dias atuais, em que a abordagem que nós temos hoje prima por educar para o meio, isso significa ver a natureza com um novo olhar, aniquilando aquela visão de exploração que foi adquirida ao longo aí da história, com a Revolução Industrial, com o capitalismo, o processo de globalização. Então, nós vamos ver aqui agora um pouco o que é esse processo de Revolução Industrial e como que isso se tornou, trouxe grandes problemas aí para o mundo de hoje. Vamos lá. A Revolução Industrial, ela teve início na Inglaterra no século XVIII, e consistiu em um conjunto de mudanças tecnológicas que causaram impacto e o aumento do processo produtivo em nível econômico e social. Foi a modernização aí da indústria. E teve uma grande expansão pelo mundo a partir do século XIX, chegando aos Estados Unidos e também ao restante do mundo. E nós vamos ver também o conceito de capitalismo, tá? O capitalismo, gente, nada mais é que um sistema econômico social. O capitalismo ele é baseado na propriedade privada dos meios de produção, na organização da produção visando o lucro, e empregando o trabalho assalariado, e também no funcionamento de sistema de preços, ou seja, o maior objetivo do capitalismo é mesmo aí visar o lucro,
A Revolução Industrial, o capitalismo e o processo de globalização, eles trouxeram imensos benefícios para a indústria, né, para a sociedade, mas em contrapartida eles desencadearam problemas ambientais de alta complexidade, como nós vemos aí nos dias atuais, que são a causa das conferências mundiais, das reuniões, eventos aí das nações, para discutir soluções entre os principais problemas ambientais, né? E que aí nós vamos destacar alguns aqui hoje para vocês. Bom, o primeiro deles é a poluição, né? O segundo, o acúmulo de resíduos, né? Acúmulo de lixo. As mudanças climáticas, a redução na camada de ozônio, que é imprescindível aí à vida, e a extinção das espécies vivas, né? Das espécies de animais e plantas. Então, nós vamos falar agora sobre desmatamento. Também o desmatamento é um grande problema aí que nós vivemos, inclusive o Brasil, a gente tem sérios problemas com desmatamento e é mais um que nós vamos estudar aqui hoje. Com certeza vocês já conhecem esses problemas ou já ouviram falar, né? Então nós vamos detalhá-los melhor agora. O primeiro deles é a poluição. Afinal, o que é a poluição, né? A poluição é a alteração das características do meio ambiente, né, por quaisquer ações ou interferências, né, sejam elas naturais ou mesmo as provocadas pelo homem. Elas podem produzir impactos estéticos, fisiológicos e também ecológicos. A poluição ela acontece em escala global e em escala local. Nós vamos falar também um pouco sobre a chuva ácida, né, que é um problema aí de poluição bastante sério nas cidades, sobre o buraco na camada de ozônio e sobre o efeito estufa. Todos esses são problemas em escala global e nós vamos detalhar um pouco melhor para que vocês entendam como esses processos afetam as cidades, né, e como é necessário trabalhar em cima deles a educação ambiental para que se possa ter efetivamente a solução desses problemas. Vamos lá. O primeiro problema aí é a chuva ácida. Como vocês podem ver aqui na figura, a chuva ácida, ela ocorre, né, diante de alguns processos que leva a chuva a ela ficar mais ácida, né, agregando alguns poluentes, de forma que a chuva, ela, quando cai, né, ela danifica tanto estruturas, né, construções, como os animais, as plantas e até mesmo nós, os seres humanos. Vamos lá, a chuva ácida ela ocorre da seguinte forma, né? Como vocês podem acompanhar aqui, né? Óxidos de enxofre, nitrogênio, provenientes de fábricas, né? Escapamento de veículos e todo tipo de poluição do ar que nós, seres humanos, jogamos na atmosfera, né? Eles são levados até a atmosfera, né? Pelo vento e pela própria evaporação. E isso vai causar algumas reações químicas na atmosfera, né, misturando todos os elementos que compõem ali a atmosfera do nosso planeta, com alguns elementos, como a gente destacou aqui, né, que são o dióxido de enxofre, o gás carbônico, entre vários elementos que eles se acumulam nas nuvens, como vocês podem perceber aqui. Eles vão se acumulando e eles são extremamente nocivos, né, aos seres vivos e também até mesmo às construções, e eles caem na forma de chuva, né, e acabam aí provocando sérios danos aí, como eu falei, nas construções e mesmo nas pessoas. Os gases e esses ácidos, gente, eles têm alto poder corrosivo, então eles deterioram edifícios, monumentos, e que são feitos, né, de materiais como concreto e tudo mais, e mesmo assim esses ácidos eles conseguem aí corroer essas construções. Os ácidos presentes no ar e na chuva, eles prejudicam as pessoas, porque eles caem na pele, gente, da mesma forma se eles conseguem corroer construções, né, e estruturas de concreto, quanto mais a nossa pele, né, que é frágil, então ele causa problemas sérios aos animais e nós seres humanos. Assim como eles danificam as árvores e causam sérios problemas como o desfolhamento das árvores, e mata mesmo a planta. E também, gente, a contaminação, né, das águas, porque lagos e córregos, né, cursos d'água, eles são envenenados mesmo. E essa água dessa chuva ácida, ela é tóxica tanto para a água em si mesmo, quanto para os peixes, para a vida que vive nessas águas. Então, as plantas também, elas absorvem essas substâncias que são venenosas, então essa chuva também contamina o solo, né, que se torna ácido e aí cheio de
elementos que são prejudiciais não somente à nossa saúde, à saúde humana, mas também aos animais e às plantas. A chuva, ela naturalmente ela possui uma acidez. Então, a chuva ela possui um nível de acidez bem pequeno, porque é natural dela, né? Entretanto, a chuva ácida, né, ela ocorre a partir dessa grande concentração dos poluentes químicos, né, como eu citei anteriormente, que são aí emitidos pelas fábricas, né, pelos escapamentos dos carros, entre outros, e são despejados na atmosfera diariamente. Este problema ele tem se acentuado nos países industrializados, né? Especialmente os países que estão em desenvolvimento, como é o caso do nosso país, o Brasil, da Rússia, da China, o México e também a Índia. E o setor industrial desses países tem crescido muito, né? Porém de uma forma desregulada, né? De uma forma assim que os países buscam mesmo o desenvolvimento e isso acaba agredindo demais o meio ambiente e causando esse problema da chuva ácida. Nas décadas de 70 e 80, aqui no Brasil, na cidade de Cubatão, é uma cidade bem conhecida por esse problema da chuva ácida, entre outros problemas ambientais. Essa cidade está localizada no litoral de São Paulo. Né? A chuva ácida lá provocou sérios danos ao meio ambiente e também aos seres humanos pelo fato desse alto poder corrosivo que tem essa chuva. Os ácidos poluentes jogados no ar pelas indústrias, eles estavam gerando muitos problemas de saúde na população da cidade. Foram relatados casos de crianças que elas nasciam anencéfalas, né? Crianças que nasciam sem o cérebro e que nasciam também com outros defeitos físicos muito graves por causa da chuva ácida, né? Que também provocou danos significativos na Mata Atlântica, presente ali na Serra do Mar, ao longo ali da cidade de Cubatão e de todo o litoral paulista. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora as regiões do mundo, né, as áreas do mundo onde tem a maior concentração de chuva ácida e áreas em potencial, né, de esse problema acontecer. Como vocês podem ver aqui no mapa, na região dos Estados Unidos e do Canadá é a região do mundo onde está mais concentrado esse problema. Nos Estados Unidos, eles têm tanto na costa oeste quanto na costa leste uma grande concentração de indústrias, né, porque é onde estão localizados os polos tecnológicos dos Estados Unidos. Aqui na costa oeste é onde está localizado o Vale do Silício, né? E aqui na costa leste, como vocês podem ver, esse grande círculo que eu fiz aqui, é onde estão localizadas também as maiores universidades, né? As incubadoras tecnológicas lá, de onde são produzidas as maiores tecnologias. Então, há uma concentração de indústrias muito grande nessas áreas que faz com que o país tenha esse problema com chuva ácida. O México, que eu citei aqui para vocês, olha para vocês verem, né, bastante pontinhos vermelhos significa bastante locais onde estão concentradas aí indústrias e com problemas de chuva ácida. Mas os maiores locais do mundo são mesmo Estados Unidos e Canadá, aqui como vocês podem perceber o círculo, e aqui na Europa, né, a Europa tem bastante aqui concentração de indústria, então bastante concentração de cidades com problema de chuva ácida, visto que foi aqui também que foi feita, onde começou, né, todo o processo de revolução industrial e é até previsível, né, que lá tenha problemas com isso, porque foi lá onde tudo começou. Na Ásia e na Oceania, vocês podem perceber também bastante, assim, um problema bastante alastrado. E uma área em potencial é justamente essa área daqui, ó, onde está localizado Indonésia, Tailândia e vários outros países ali que fazem a fronteira entre Oceania e Ásia. E, claro, a região aqui do Japão, né? A gente sabe o potencial tecnológico, industrial que tem o Japão, então lá eles também enfrentam problemas sérios com chuva ácida, visto que lá também a fonte de energia deles é a energia nuclear, então eles emitem também uma certa poluição por causa disso. E aqui no Brasil, né? Na América do Sul, aqui tem no Brasil, aqui no Uruguai, aqui mais na Argentina também, nós temos uma região aqui considerada como área em risco, né, de risco em potencial, assim como ao norte aqui também, bem ao norte da América do Sul. O Brasil, como eu já citei para vocês, tem esse problema com a cidade de Cubatão, mas tem várias outras cidades onde se concentram indústrias que já se percebe esse problema de chuva ácida. Lembrando, gente, que a chuva ácida que aconteceu na cidade de Cubatão, ela foi uma chuva mais severa, com uma concentração de acidez muito maior. Mas em várias outras partes do Brasil já se encontra a chuva ácida, porém, num nível de acidez que é suportável, digamos assim, tanto para as espécies de plantas e animais, como também para os monumentos e as estruturas, as construções humanas, tá?
Por último aqui, só para destacar para vocês, a África, né, que é interessante, a África não tem ainda um desenvolvimento, um nível de desenvolvimento tecnológico, industrial ainda muito avançado, mas já se percebe na África do Sul, aqui nos países do sul da África, regiões já com potencial de ter problemas com chuva ácida devido aí ao processo mesmo de industrialização, visto que os países emergentes, né, os países que estão aí em busca do desenvolvimento, olha aqui para vocês verem a Índia, né, como tem bastante pontos que tem, na verdade, problemas com a chuva ácida e a emissão aí, né, do dióxido de enxofre, os nitritos e tudo mais. E são áreas que vocês podem perceber que são países que estão em desenvolvimento. Então, o que acontece? Esses países estão realmente se industrializando em busca de um desenvolvimento e um crescimento econômico, né, em detrimento, aí, infelizmente, das questões ambientais. Na Austrália aqui também, né, a leste da Austrália tem uma parte também bastante importante e mais uma área da África aqui, nessa região onde estão os países mais ao norte da África. Então, pessoal, é uma área bastante grande, né, de países que têm esse problema em potencial e que tem esse problema já acontecendo com a chuva ácida. É um problema que necessita de bastante atenção, não somente dos órgãos públicos, né, mas principalmente do setor privado, né, visto que as indústrias, também os carros, os controles das cidades aí que necessitam de ter um olhar mais direcionado para isso, porque é um problema que pode afetar a todos, né, a toda a biodiversidade, desde nós seres humanos, as nossas construções, até os animais, as plantas, os rios, os lagos, ou seja, todo o nosso sistema, né? Agora nós vamos falar um pouco sobre o buraco na camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio, ele é outro problema grave, bastante grave, né, que nós trataremos aqui. Em 1983, né, fizeram uma descoberta que gerou muita preocupação. Havia um buraco mesmo na camada de ozônio, né, na camada da estratosfera, sobre o território da Antártida, né, que é conhecido popularmente aí como o Polo Sul. Este buraco era de grandes proporções, pois tinha cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados. Na década de 80, outros buracos de menor proporção foram encontrados em vários pontos da estratosfera. Com o passar do tempo, né, esses buracos foram crescendo, principalmente o que fica sobre a Antártida, sendo que em setembro de 1992, ele chegou a totalizar 24,9 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, é muito, muito, muito grande esse buraco. E aproveitando a figura aqui, eu quero destacar para vocês como que foi a evolução aí desse buraco, né, da camada de ozônio. Vocês podem perceber que na década de 80 aqui, essas fotos são fotos da NASA. Essa bordinha azul é a bordinha aí que é justamente a bordinha do buraco, né? E aqui embaixo esse azul mais escuro, né, é aí a fronteira da Antártida, tá? Já em 1987, ou seja, 7 anos depois, esse buraco, ele não mudou muito, vocês podem ver que continua da mesma forma. Já em 1999, gente, olha para vocês verem, ó, aqui no de 1987, olha a distância que está aqui, né, da bordinha para a América do Sul. E já aqui, nessa parte de 1999, como o buraco já cresceu. A bordinha dele já chega ali na região da Patagônia, né, no sul ali da Argentina. Ou seja, cresceu de forma muito, muito, muito rápida, né, e alcançou uma grande proporção. Já aqui nessa quarta figura, aqui nesse quarto esquema da Terra, vocês podem perceber o quanto que esse buraco cresceu, né, especialmente em relação à primeira figura aqui, né, já alcançando aí uma grande... praticamente tomou toda a Antártida, né, e já chegou ali realmente no sul da Argentina, na região de toda a Patagônia. E esse problema, gente, é algo que o ser humano às vezes não dá muita importância, não acha que as nossas ações têm, né, relação com os problemas ambientais, mas assim, nitidamente a gente vê como os gases poluentes na atmosfera, né, eles realmente causam problema e diminuem a camada de ozônio, que é imprescindível a vida do homem na Terra, né?
Bom, a principal causa, né, do aumento do buraco na camada de ozônio, ela é a reação química dos CFCs. O que são CFCs? São clorofluorcarbonos, tá? Que a reação desses CFCs com o ozônio, né, que causa esse buraco enorme. Estes CFCs, eles estão presentes em vários produtos, vários elementos que nós seres humanos produzimos, né, como os aerossóis, né, ar-condicionado, gás de geladeira, espumas plásticas e solventes, ou seja, são elementos químicos, né? E os CFCs, eles entram em processo de decomposição na estratosfera, através da atuação dos raios ultravioletas, né, os raios do Sol, quebrando as ligações do ozônio e destruindo as suas moléculas. A existência, na verdade, de buracos na camada de ozônio, ela é muito preocupante, porque a radiação, né, do Sol, quando ela chega ao solo nesse nível, ela pode causar sérios problemas, pois os raios ultravioletas, eles alteram o DNA das células. Então, como vocês podem ver na figura aí, né, a camada de ozônio é como se fosse o protetor solar, né, literalmente falando. É como se fosse assim, um protetor solar mesmo para o planeta, né, evitando que os raios do Sol eles ultrapassem mais do que nós necessitamos e assim, né, não possa haver a vida na Terra. Na década de 1990, alarmados com a gravidade do problema ambiental que estava aumentando a cada dia, né, órgãos internacionais, governos, instituições ligadas ao meio ambiente buscaram tomar medidas práticas para evitar o aumento do buraco na camada de ozônio. Os CFCs eles foram proibidos em diversos países, né, e o seu uso, né, descontinuado aos poucos em outros países que não adotaram essa medida radical. Com isso, houve uma queda no crescimento dos buracos na camada de ozônio, especialmente desse buraco maior. E em setembro de 2011, o tamanho era de 26 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, ainda é bastante grande, mas a velocidade do crescimento ela diminuiu bastante. Então, ainda é um problema, né? Porém, esse ritmo de crescimento diminuiu muito, inclusive há dados de que em alguns locais, né, o buraco ele já realmente diminuiu, o que é uma ótima notícia, né? O consumo de substâncias que provocavam a destruição da camada de ozônio também diminuiu consideravelmente no mundo todo. Em 1992, era cerca de 690 mil toneladas, passando para cerca de 45 mil toneladas em 2011, uma mudança considerável, né? Com a intensificação da fiscalização e a conscientização dos consumidores, né, espera-se que este número caia ainda mais ao longo dos anos. De acordo com os cientistas, a camada de ozônio deve se normalizar por volta de 2050, caso a redução do uso, né, dos CFCs continue nesse mesmo nível que nós estamos agora. Vamos agora falar então sobre os efeitos locais da poluição, visto que esses que eu citei agora para vocês são os efeitos em escala global. Nós acabamos de ver então os efeitos, né, a nível mundial aí, causados pela poluição e agora nós vamos ver como o homem e o meio ambiente são afetados a nível local. Os efeitos sobre o homem e o meio ambiente, né, são primeiramente os problemas de saúde, né, especialmente doenças respiratórias causadas, né, pela emissão de gases poluentes na atmosfera. As plantas e animais dos quais o homem depende, né, não somente para viver, mas que fazem parte do sistema também são afetados. A fauna e a flora são atingidos, correndo risco de extinção. Danos materiais como os problemas estruturais ou problemas estéticos, né, nas edificações, monumentos culturais e também nos carros. E por último, os danos à nossa atmosfera, tá? Vamos começar então pelo acúmulo de resíduos. O elevado crescimento da população levou a uma alta produção de bens de consumo e também de alimentos. Isso automaticamente provocou uma elevada geração de resíduos, né? Ou comumente nós conhecemos o aumento do lixo. Durante muito tempo, não houve uma efetiva preocupação com a destinação, né, de tais resíduos. No entanto, o lento processo de decomposição da maioria dos resíduos tem gerado um acúmulo muito excessivo. Isso se converte na necessidade de um local adequado para a deposição, né, registrando ainda que existe a produção de gases, né, nos lixões, nos aterros,
associada à contaminação do solo e também contaminação da água. Há várias formas de minimizar este problema. A principal medida governamental que viabiliza, né, a criação de aterros sanitários é uma delas. E outra é a reciclagem por meio da coleta seletiva. Agora nós vamos falar um pouco sobre as mudanças climáticas, que é um outro problema aí que nós vamos trabalhar hoje. As mudanças climáticas, elas ocorrem quando são lançados mais gases de efeito estufa, os GES, do que as florestas e os oceanos são capazes de absorver. O efeito estufa é um fenômeno natural que ele permite a manutenção da temperatura da Terra numa média ideal para o equilíbrio das formas de vida em nosso planeta. Sem o efeito estufa natural, o planeta poderia ficar muito frio e inviável para a existência dos seres vivos. Então, o efeito estufa ele é imprescindível para a vida na Terra, tá, gente? O efeito estufa ele não é só um vilão aí dos problemas ambientais, não, mas ele é um efeito natural, tá? Nas últimas décadas, contudo, né, a concentração natural dos gases isolantes tem sido aumentada demasiadamente pela ação do homem, né, como a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, a ação das indústrias, o aumento da poluição do ar, né? E o excesso da camada de gases na atmosfera está fazendo com que parte dos raios solares eles não consigam voltar para o espaço, provocando uma elevação na temperatura do planeta, né, que é denominado aí de aquecimento global. Aqui eu trouxe um esquema para vocês, né, e nessa imagem vocês vão poder entender melhor todo o processo do efeito estufa, tanto o natural quanto o que tem sido afetado pelo homem, tá? O efeito estufa, gente, nada mais é do que o processo natural do planeta, tá? Que faz com que o nosso planeta funcione como uma incubadora, né? O Sol, ele emite a sua energia pelo espaço na forma de luz, como vocês podem ver por essas setas, né? Por essas setinhas aqui. Então, o Sol, ele emite a sua energia pelo espaço na forma de luz visível, né? Que é a radiação ultravioleta e também infravermelha. Quando os raios do Sol eles chegam à Terra, né, cerca de 30% da energia luminosa ela volta para o espaço refletida, né, por poeira e nuvens na atmosfera e por refletores naturais, né, na superfície, como as áreas cobertas aí no nosso planeta por neve e pelos oceanos, que funcionam como espelhos mesmo que refletem a radiação solar para fora do planeta. Aqui, terceira coisa. O ar e a terra, né, e as águas, elas absorvem cerca de 70% da radiação solar. E aquecida, né, a superfície ela emite calor na forma de radiação infravermelha, tá? Que é essa setinha aqui que está levando também energia para fora, tá? 5. Um pouco dessa radiação térmica, né, dessa radiação térmica da Terra, ela vai para o espaço, mas a maior parte é retida na atmosfera, né, absorvida por vapor d'água, dióxido de carbono, né, e por outros gases do efeito estufa. 6 aqui. Se não fosse, né, o calor que é retido pelo efeito estufa, gente, o efeito estufa natural, tá? O planeta ele congelaria a uma temperatura média de 17 graus Celsius negativos. Por quê? O que faz com que mantenha a vida na Terra é justamente essa temperatura média da Terra, que é em torno de 15 graus, tá? A temperatura média da Terra é em torno de 15 graus Celsius, 15 graus positivos, tá? Que é a temperatura que faz com que seja possível a vida na Terra. Então, aqui, segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, os milhões de toneladas de carbono, tá, que são jogados, né, pela ação humana e também, gente, pelos processos naturais, tá? Eu não vou mentir aqui para vocês e falar que a concentração de gás na atmosfera é somente culpa do homem, porque a emissão de gases que acontece através de uma explosão vulcânica, ela é infinitamente maior do que o homem consegue jogar na atmosfera em muitos anos de emissão mesmo, de que o homem tem jogado. Então, assim, os impactos naturais, como, por exemplo, a explosão de um vulcão, também joga esses gases na atmosfera, que faz também com que haja essa concentração de gases na atmosfera, tá? Não é só culpa da ação humana.
Mas os gases jogados aí pela ação humana, né, juntamente com esses processos naturais que já existem, eles ampliam, tá? Eles fazem uma ampliação do processo do efeito estufa, causando aí o aquecimento do planeta. Olhando pelo lado natural, isso faz com que haja a vida na Terra, mas se essa concentração de gases for muito grande, a Terra vai esquentar demais e aí nós vamos ter desequilíbrios ambientais muito sérios que vão causar os problemas aí como a gente tem visto, né, de chover demais ou esfriar demais, esquentar demais e vários outros problemas climáticos que têm acontecido nos últimos anos, né, e que nós podemos perceber nitidamente no nosso cotidiano. Segundo os cientistas que defendem, né, o aquecimento global, são jogados, gente, desculpa aqui, são jogados pela ação humana na atmosfera milhões assim, de toneladas de carbono através aí das indústrias e de todas as formas, né, que nós jogamos na atmosfera os gases poluentes. E ao aumentar essa concentração desses e de outros gases, o homem ele amplia o efeito estufa, né, provocando aí o aquecimento global. Aqui nós temos no cantinho da tela, tá? Um pequeno gráfico aí para vocês com a concentração dos gases de efeito estufa nos últimos 10 mil anos. Vocês vão perceber aí que, né, de 8.000 que antes de Cristo, que eles datam aí até aqui os anos 2000, né? Que, assim, é nítido que a partir do momento aqui dos anos 2000, onde que há o aumento da tecnologia, onde que o homem domina mais aí os processos tecnológicos, há um aumento considerável da emissão, né, dos gases de dióxido de carbono na atmosfera. Lembrando que essa quantidade que eles estão olhando aqui, tá, gente, é de partes por milhão, tá? Então, a partir dos anos 2000 é que se vê uma concentração maior aí de gases, né, devido à própria evolução da tecnologia e tudo mais. Agora aqui, para finalizar essa parte, né, uma curiosidade para vocês sobre os CFCs, né, os clorofluorocarbonos. Vocês sabiam, né, que uma única molécula de CFC, ela pode destruir 100.000 moléculas de ozônio? É muito, né? Por isso, esses elementos, eles são tão nocivos à nossa atmosfera. A quebra dos gases de CFCs, ela é danosa ao processo natural de formação do ozônio e, nesse sentido, realmente necessita de leis, né, que regulamentem e que fiscalizem a emissão desses CFCs na nossa atmosfera. Então, vamos ao próximo tópico, né, da nossa aula, que é a extinção das espécies vivas. Caracterizada principalmente pela perda da biodiversidade, que é a riqueza, né, que é a variedade aí do mundo natural, a extinção é o desaparecimento de todos os indivíduos de uma determinada espécie. Esse fenômeno ocorreu na natureza, né, em muitos períodos aí da história, mas existem períodos em que eles assumem grandes proporções, né, num curto espaço de tempo. A extinção em massa ela ocorre quando pelo menos 75% das espécies do planeta elas desaparecem. Estudos divulgados pela renomada revista Science, que é uma revista científica e conhecida no mundo inteiro, alertam que a Terra ela pode estar à beira de uma nova onda de extinção de espécies em massa, né? E a provável causa seria aí as atividades antrópicas que são provocadas por nós, seres humanos. Nos últimos anos, houve uma rápida e drástica queda na biodiversidade animal do nosso planeta, né? E essa publicação se refere a isso com um termo que se chama defaunação. A estimativa de especialistas é que a atual taxa de extinção de espécies seja 1000 vezes maior do que a taxa natural, né? Que ocorre sem a interferência humana, que ocorre pelos processos naturais. Já em 1995, essa taxa ela era 100 vezes maior do que o índice de extinção natural. Vamos ver agora, então, alguns dados sobre esse problema, tá? No Brasil e no mundo. Vocês sabiam que existem de 5 a 10 milhões de espécies vivas no mundo? Cerca de 1,7 milhão aí dessas espécies, né, já foram identificadas, ou seja, um grande número de espécies ainda que existem no nosso planeta ainda não foram identificadas e catalogadas pelo homem, né?
Dessas espécies, 74 a 86% vivem em florestas tropicais, né? Florestas tropicais úmidas, como, por exemplo, é a nossa floresta amazônica. E de 20 a 50% podem ser extintas em um século. Nós sabemos que a nossa floresta amazônica é gigantesca e tem inúmeras espécies lá que, inclusive, são desconhecidas ainda pelo homem, né? Então, é um campo ainda a ser explorado aí pela pesquisa e pela ciência. O próximo tópico é o desmatamento. Sabemos da importância da vegetação no equilíbrio do meio ambiente. Ela contribui para a prevenção da erosão, para a moderação do clima, alimenta todos os animais e ainda é a causa de uma diversidade enorme aí de espécies no nosso planeta. O processo de desmatamento, ele é um problema global, que ameaça os recursos naturais, o meio ambiente e o equilíbrio ecológico do nosso planeta. Geralmente esse processo ocorre para fins econômicos, visando aí a utilização comercial da madeira, né? Utilizando as árvores e também o aproveitamento dos solos para agricultura, pecuária, atividade mineradora, né? E a construção de barragens para hidrelétricas, que também aparece como a causa de tal ocorrência. No Brasil, inclusive, isso é um problema bastante comum, né? Especialmente agora na floresta amazônica, que virou um local aí, virou um alvo, né? De construção de barragens, então grandes, vastas áreas são inundadas para a construção de barragens para produção de energia elétrica. Então a perda da vegetação, ela contribui para o aquecimento global, né, para o processo erosivo, né, processos aí de erosão, ocasionando desmoronamentos e também a perda da diversidade vegetal e animal, visto que com, né, a retirada da cobertura vegetal, os animais também ficam sem o seu habitat natural, né? Atualmente, os países que mais desmatam são as economias emergentes, como o Brasil, por exemplo. Pois, embora tentem controlar esse problema, né, o desmatamento de suas florestas avança na medida que os seus sistemas econômicos também vão evoluindo. Até bem pouco tempo atrás, o campeão, né, do desmatamento mundial era o Brasil, especialmente por causa da Amazônia. Mas principalmente aí em razão do crescimento da fronteira agrícola, né, sobre as áreas da floresta amazônica e também pelo motivo de exploração mesmo da madeira lá, que é uma madeira de lei, uma madeira que tem boa qualidade e boa venda no mercado. No entanto, né, o Brasil ele foi ultrapassado pela Indonésia, que possui uma ampla área verde lá, é um país muito bonito, paradisíaco, mas que vem desflorestando aí 2 vezes mais aí do que é desmatado normalmente aqui no território brasileiro por ano. Segundo levantamentos realizados pela ONU, atualmente são desmatados quase 7 milhões de hectares por ano. Isso significa a perda, né, não somente da vegetação em si, mas também de várias espécies animais, pois o seu habitat encontra-se cada vez mais diminuto, né? Então os animais eles vão ficando encurralados, o que causa aí um link, né, com outro problema que nós falamos agora, que é a extinção das espécies, né? Então agora vocês já estão aí por dentro dos principais problemas ambientais. Então eu vou citar aqui para vocês algumas ações que, se adotadas, né, na rotina de toda a população, elas podem contribuir de forma muito significativa para amenizar estes problemas. Vamos lá. O primeiro problema aí, gente, é evitar o desperdício de água. Através de pequenas atitudes mesmo no nosso dia a dia, em que a gente evite aí o desperdício de água, a gente pode fazer com que a disponibilidade de água ela aumente para toda a população e também para nós mesmos. Nós temos visto aí uma seca prolongada no nosso país de já alguns anos, e esse problema se agrava especialmente entre, né, o inverno e a primavera. Então, nós precisamos ter a consciência, né, ter a sensibilidade de evitar o desperdício de água para que não só o nosso próximo, né, seja resguardado, mas que nós também sejamos resguardados de ficar sem água. O segundo tópico, então, que eu vou citar aqui para vocês é sobre o desperdício de energia. Nós sabemos o quanto é caro a produção de energia, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? E no Brasil, especialmente, a maior fonte de energia, né, para nós vem das hidrelétricas. E para a construção de hidrelétricas são desmatadas e inundadas
áreas imensas, né? E quanto mais demanda a produção de energia no país, mais o meio ambiente sofre com isso. Então, é necessário evitar o desperdício de energia, não somente pelos fatores ambientais, mas mesmo pelos fatores econômicos, né? Quanto mais energia se gasta, mais energia é necessária de ser produzida e, devido aos problemas ambientais, problemas de seca que nós temos passado nos últimos anos, é necessário o uso de termoelétricas, né? De usinas de energia nuclear, o que encarece muito, né? A energia. Então, se a gente evitar o desperdício, menos energia vai demandar e assim nós vamos conseguir tanto resolver, eu não diria resolver, mas nós vamos conseguir mitigar um pouco aí os problemas tanto ambientais quanto também problemas econômicos. Terceiro, descartar o lixo adequadamente. Esse é um problema bastante sério, né? O descarte do lixo, né? O descarte de resíduos, porque os lixões, eles são a forma, digamos assim, mais popular, a forma mais difundida no Brasil de descarte, né, de resíduos, descarte de lixo. E, infelizmente, nós sabemos que essa é a pior escolha, porque além do problema ambiental que gera, o problema do descarte, especialmente dos lixões, são os gases que são produzidos ali, né, nessas áreas e também o perigo, inclusive, humano, porque existem pessoas que fazem, né, pessoas que catam papelão, que catam alguns resíduos que elas usam para reciclagem nesses ambientes e que correm sérios riscos, né, especialmente pelo descarte aí de resíduo hospitalar, que é um resíduo especialmente não, mas um resíduo muito tóxico e perigoso para o ser humano e que muitas vezes é descartado de forma totalmente incorreta. Então, são necessárias políticas adequadas para poder fazer o descarte dos resíduos, né, através de aterros e de outras formas, como utilizar a coleta seletiva e outras mais, para que se tenha uma diminuição aí do acúmulo de resíduos, né? E, por último, respeitar a fauna e a flora. Nós sabemos que o desmatamento é um problema sério que afeta tanto as plantas quanto os animais e que necessita de uma fiscalização maior. Nós sabemos que existe uma legislação no nosso país, cada país tem a sua legislação com relação a isso, mas ainda o problema de acompanhamento e fiscalização é muito fraco, né? Não há um acompanhamento e uma fiscalização efetiva. Então, a fauna e a flora sofrem bastante com isso e o que acontece é que, infelizmente, o problema acaba afetando os seres humanos, né? E também aumenta o problema aí com relação à extinção de espécies, né? Dessas ações que eu citei agora, eu quero que vocês pensem quais vocês praticam no seu dia a dia. Pensou aí? Se vocês praticam pelo menos 2 delas, vocês estão aplicando a educação ambiental no seu cotidiano. Olha que interessante, né? Com pequenas ações é possível aplicar os conhecimentos da educação ambiental e alcançar bons resultados aí no núcleo onde você vive. O nosso segundo tema de hoje é a Política Nacional de Meio Ambiente. Então, veremos rapidamente aqui alguns dos principais fundamentos, né, que balizam aí a educação ambiental no nosso país. Após os anos 1960, né, conforme vimos nas aulas 1 e 2, alguns grupos, entidades e nações começaram a se preocupar com a educação ambiental, de modo que já em 1968, a Unesco ela registrou um total de 79 países que inseriram a educação ambiental na sua grade curricular e recomendavam a inclusão dos aspectos sociais, culturais e econômicos no estudo físico e biológico do meio ambiente. Hoje no Brasil, a educação ambiental ela faz parte da grade curricular das escolas, tanto na rede pública quanto na rede privada de ensino. Também está presente nas empresas, nas ONGs e também nas entidades. Nos dias atuais, a educação ambiental se define principalmente pelo modo que é exercida. O autor Marcos Sorrentino, ele divide as formas de execução da educação ambiental, né, em 4 conjuntos de temas ou objetivos que nós veremos agora. O primeiro deles é o biológico, que aborda a conservação e a preservação ambiental em todo o planeta. O segundo é o espiritual/cultural. Busca a interiorização, o autoconhecimento e o conhecimento do universo, né, levando à formação ética. O terceiro é o político.
né, criação de ações governamentais que desenvolvam democracia, cidadania, entre outros. O econômico é o quarto e último, né, através da autogestão com argumentos para empregos em atividades, né, que ainda não são exploradas. Esses 4 conjuntos citados, eles são baseados nos princípios da Agenda 21 e buscam a integração entre o homem e a natureza e a sociedade para que as próximas gerações sejam formadas em harmonia. Nós vamos falar então agora especificamente sobre a Política Nacional de Educação Ambiental. A Política Nacional de Educação Ambiental, gente, através da Lei número 9.795 de 1999, né, criada e aprovada pelo Congresso Nacional em 1999, né, ela foi criada depois de ser submetida à análise de vários setores, né, da sociedade, como órgãos governamentais, como o MEC, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, também as organizações não governamentais, universidades e também a população. A educação ambiental ela é um processo, né, em que se busca despertar a preocupação individual e coletiva, garantindo o acesso à informação, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica, estimulando as questões ambientais e sociais, assumindo uma ação transformadora, né, como uma questão ética e política. Isso está definido lá no artigo 1º dessa lei que eu citei para vocês, que é a lei que regulamenta a Política Nacional de Educação Ambiental. A seguir, nós comentaremos os principais artigos da lei para compreender melhor a sua importância e a sua aplicação. De acordo com o artigo 1º, né, da referida lei, o homem ele é visto como um agente transformador, responsável pela qualidade e pela sustentabilidade, né, da vida no planeta, deixando de ser um mero espectador. Isso implica na responsabilização dos seres humanos pelos resultados das suas ações no meio ambiente. A inclusão da educação ambiental como componente da educação nacional, conforme está descrito no artigo 2º dessa lei, garante um espaço de ação efetiva na educação formal e não formal. A instituição da Política Nacional de Educação Ambiental, descrita lá no artigo 6º da lei, significa que a educação ambiental ela passa a ser um elemento determinante nas políticas públicas, né, pautada em princípios e objetivos claramente definidos. A lei que define as linhas de atuação, né, segundo o artigo 8º, mostrando a preocupação com sua aplicabilidade através da capacitação de profissionais, do incentivo à pesquisa e à produção de material educativo, define também a participação dos meios de comunicação tendente a difundir valores e divulgar temas ambientais para a sensibilização da comunidade, levando informações sobre os problemas ambientais e divulgando possíveis soluções. Destaca o papel das empresas públicas e privadas na busca de alternativas tecnológicas com as universidades e também outros setores da sociedade. O Programa Nacional de Educação Ambiental ele é coordenado, né, pelo órgão gestor, né, da Política Nacional de Educação Ambiental. Né? As ações desse programa destinam a assegurar no âmbito educativo a integração equilibrada das múltiplas dimensões da sustentabilidade, né? Que é ambiental, social, cultural, econômica, espacial e também política, ao desenvolvimento do país, resultando numa melhor qualidade de vida para toda a população brasileira, por intermédio do envolvimento e a participação social na proteção e conservação ambiental, da manutenção das condições, né, de vida a longo prazo. Nesse sentido, né, assume também um papel onde 4 diretrizes aí foram pautadas pelo Ministério do Meio Ambiente, que são a transversalidade, o fortalecimento, né, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, a sustentabilidade e a participação e o controle social. Cabe esclarecer também, né, que houve um artigo vetado nessa lei que dizia respeito à disponibilidade de recursos, né, para sua execução. Então, nesta unidade, você estudou sobre os principais problemas ambientais e as suas causas e pôde refletir sobre a influência que estes exercem no meio ambiente e também na sua vida. Conheceu também algumas ações que contribuem para a minimização dos problemas ambientais. Teve acesso também à Lei número 9.795 de 99 e aos comentários aí sobre ela, sobre as partes mais importantes. E é importante ter um conhecimento da legislação e saber os deveres e os direitos, né, para que possamos ter uma conduta adequada diante das questões ambientais.
E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo. E qualquer dúvida, postem lá no fórum Tira Dúvidas para que nós possamos ampliar a nossa discussão e aprender ainda mais. Nos vemos na próxima aula. Até mais!